Olá, o nosso trabalho é sobre aromas e sabores, um tema que parece simples, mas que tem um impacto direto na rentabilidade de setores como alimentos, cosméticos e fármacos. O nosso grupo é formado pela Ana Luísa, Lucas Pereira, Maria Eduarda, Nicole Júlia e Rayane. No setor alimentício, o sabor costuma ser o principal critério de compra, e em cosméticos, a fragrância define a identidade do produto. Já na indústria farmacêutica, flavorizantes ajudam a mascarar sabores desagradáveis, o que melhora a adesão dos pacientes ao tratamento. E é aqui que entra a química orgânica. Ela permite entender e manipular as estruturas como ésteres, aldeídos, cetonas, fenóis e terpenos. Com reações como a esterificação de Fischer, por exemplo, nós criamos éteres frutados, como os que lembram a banana, morango, abacaxi. Outras reações, como a oxidação ou substituição em anéis aromáticos, geram fragrâncias florais, cítricas ou amadeiradas. E tudo isso com um controle de pureza e possibilidade de reproduzir em um laboratório. Um ponto que nós precisamos entender antes de continuar a apresentação é a diferença entre compostos naturais e compostos sintéticos. Os naturais, eles vêm de plantas, animais ou micro-organismos, e geralmente é por processos como extração ou destilação. Já os sintéticos, eles são produzidos em laboratório por via de rotas químicas planejadas. E apesar da ideia ali de natural melhor do que os sintéticos, como as pessoas costumam acreditar, os sintéticos eles costumam ser mais puros, mais baratos, mais estáveis e escaláveis. Já os naturais são mais valorizados em alguns nichos específicos, como produtos gourmet ou veganos. Então, como futuros engenheiros químicos, o nosso foco vai além da reação. Nós vamos entender como levar isso para uma escala industrial. Por isso, nosso trabalho ele não vai abordar só os compostos em si, mas também estratégias de produção, purificação e escalonamento. Bom, os aromas e sabores dos alimentos são determinados pelas diferentes propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. O que a gente sente como aroma e sabor é, na verdade, o resultado da interação desses compostos com os nossos sentidos, o olfato e o paladar. Cada grupo funcional presente nas moléculas, como ésteres, aldeídos, ácidos carboxílicos, podem provocar uma resposta sensorial diferente, seja por ser mais volátil ou mais solúvel. Os compostos voláteis, eles evaporam facilmente e chegam até o nosso nariz, ativando o olfato, e é isso que sentimos como aroma. Já os compostos solúveis em água, eles se dissolvem na saliva e interagem com as papilas gustativas, gerando o sabor. Alguns compostos são capazes de fazer os dois. Nesse slide, eu apresento a vocês alguns compostos com diferentes grupos funcionais. Na primeira imagem, temos o acetato de isoamila. O acetato de isoamila é um éster conhecido pelo seu aroma de banana. Ele é um composto bastante volátil e pouco solúvel em água, devido à sua estrutura apolar. Na segunda imagem, temos a vanilina. A vanilina é um aldeído que possui tanto o aroma quanto o sabor da baunilha. É essa estrutura que é responsável pela famosa essência de baunilha que a gente usa nas cozinhas. O limoneno é um terpeno que tem um aroma cítrico, e ele é encontrado principalmente nas cascas de frutas como limão e laranja, e ele é bastante volátil. O ácido cítrico, como o nome já indica, se trata de um ácido que é responsável pelo sabor azedo de muitas frutas cítricas. Ele é altamente polar e por isso é muito solúvel em água. Esses exemplos eles mostram para a gente como que diferentes estruturas geram diferentes propriedades sensoriais. Agora eu vou falar sobre um caso ainda mais interessante, a carvona. A carvona ela pertence à classe das cetonas e sua fórmula molecular é a C10H14O. E o que a torna especialmente relevante na área de aromas é o fato de existir em duas formas enantiométricas, a R-carvona e a S-carvona. Essas duas formas têm a mesma fórmula molecular e estrutura plana, mas diferem na orientação espacial. E é essa diferença que provoca sensações distintas. A R-carvona tem um aroma fresco, característico da menta, enquanto a S-carvona lembra o cominho, com um cheiro mais terroso. Carbono é um ótimo exemplo de como pequenas mudanças estruturais, como a quiralidade, pode gerar grandes impactos sensoriais. Algo essencial na indústria de aromas e sabores. Agora exploraremos rotas sintéticas de compostos aromáticos, focando em dois processos-chave, esterificação e oxidação.
A esterificação apresenta como produto de maior interesse os ésteres, os quais são compostos orgânicos altamente voláteis e possuem odores agradáveis, sendo essenciais na formulação de flavorizantes e aromatizantes. Dois dos exemplos principais são o butanoato de etilo, que lembra abacaxi, e o acetato de isoamila, que remete à banana. Aqui temos o mecanismo de reação de esterificação, que é usado na produção de ésteres com aromas frutados. No primeiro passo, o grupo carbonila do ácido carboxílico é protonado por um ácido, tornando o carbono mais eletrofílico. Em seguida, o álcool ataca esse carbono formando um intermediário tetraédrico. Depois ocorre a transferência de prótons e a saída de uma molécula de água. Por fim, o oxigênio do grupo OH remanescente perde um próton, formando o éster final. É importante notar que essa reação é reversível, por isso, em aplicações industriais, a água geralmente é removida para favorecer a formação do éster. A oxidação é uma reação-chave na síntese de compostos aromáticos, permitindo transformar álcoois em aldeídos e cetonas, estruturas com forte impacto sensorial. Além de álcoois, a oxidação também atua sobre ácidos orgânicos intermediários químicos, sendo um passo essencial em sínteses industriais complexas. Um exemplo notável é o da vanilina. A produção da vanilina natural é um processo de alto custo, sendo realizado por meio da colheita das vagens e maturação. Dentro das vagens, a vanilina está presente como glucovanilina e não possui as características do aroma da baunilha. Para essas características serem adquiridas, é preciso que as vagens maturem sob o processo de secagem e umidificação. Esse processo pode durar até 6 meses, onde o glucovanilina é então hidrolisada enzimaticamente em glucose e vanilina. O rendimento da vanilina extraída por esse processo é de aproximadamente 2,5% em massa. Os custos elevados e os pequenos rendimentos na produção de vanilina natural foram os principais fatores para impulsionar a pesquisas por rotas de produção da vanilina sintética. Atualmente, o método da obtenção de vanilina sintetizada é a partir do catecol, que é preparada pela hidroxilação catalisada por ácido de fenol com peróxido de hidrogênio. O guaicol é formado através da metilação do catecol e posteriormente é feita uma condensação do guaicol com ácido glioxílico a temperatura ambiente em condições alcalinas, seguido pela oxidação do ácido vanilimandélico, sendo necessário excesso de guaicol para evitar possíveis subprodutos. A síntese se completa com a descarboxilação oxidativa do ácido 4-hidroxi-3-metoxifenil glioxílico, tendo a vanilina como produto final. A química orgânica está muito presente no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, tendo importantes aplicações industriais, principalmente na indústria alimentícia e na indústria de fragrâncias. Na indústria alimentícia, ela está presente principalmente por conta da saborização, conservação e coloração dos alimentos. Na saborização, elas têm a função de melhorar o sabor dos alimentos. Eles podem ser naturais ou sintéticos, como, por exemplo, o extrato de baunilha, que é muito comum na produção de doces, e o glutamato monossódico. Já na coloração, eles têm a função de gerar uma melhoria no visual. Também podem ser naturais ou artificiais, como, por exemplo, a coloração da beterraba. Na conservação, os compostos orgânicos têm a função de aumentar a vida útil e preservar os nutrientes, e trazer uma maior segurança para o consumo, como, por exemplo, o ácido ascórbico. Já na indústria de fragrâncias, eles são constituídos principalmente de compostos orgânicos que possuem em sua cadeia as funções oxigenadas. A produção de um perfume é um processo muito valioso para a engenharia química, uma vez que é um processo que constitui diversas etapas, e essas etapas são de conhecimento de um engenheiro químico. Cada dia estão sendo mais estudadas outras metodologias para a extração dos óleos essenciais, uma vez que é de muito interesse industrial, então sempre as indústrias estão procurando uma maior qualidade e uma maior fixação. As diversas funções orgânicas presentes na cadeia carbônica são responsáveis pela diferença dos odores. Os óleos eles são constituídos por solventes, geralmente etanol e água, ingredientes odoríferos e de um agente fixador. Os óleos essenciais são substâncias densas voláteis que estão presentes nas estruturas de plantas aromáticas, como por exemplo no caule, nas raízes, nas folhas. Eles podem ser definidos como uma mistura de componentes terpênicos. Ser terpênicos são hidrocarbonetos que possuem em sua cadeia orgânica derivados de 5 átomos de carbono. Ser monoperteno significa que possuem 5 átomos de carbono, sesquipertenos 10 e dipertênicos 20. A volatilidade dos óleos está ligada a este número. Quanto menor a cadeia, mais volátil.
Também temos o veículo, que são os solventes utilizados, que eles têm a função de diluir e ser inerte aos componentes do perfume. Então, muito utilizado é o álcool etílico. E por fim, a gente tem o fixador, que eles são mais voláteis que os óleos e eles vão retardar e uniformizar o processo de evaporação. Eles podem ser naturais ou sintéticos. Os métodos de extração são indispensáveis na química orgânica e é uma operação unitária muito importante para a obtenção dos óleos essenciais. Os métodos mais comuns são a destilação por arraste a vapor, que tem a função de isolar substâncias que se decompõem próximo ao ponto de ebulição e são insolúveis em água. A extração por solvente se baseia na diferença de densidade, onde o óleo é o soluto e o solvente pode ser variado, mas ele deve ser immiscível no óleo. Boa noite, meu nome é Lucas e agora eu vou apresentar um pouco sobre as perspectivas futuras que nós temos para a química orgânica na produção de aromas e sabores. Após explorarmos os fundamentos e as aplicações atuais da química orgânica na produção de aromas e sabores, direcionamos nosso olhar para o horizonte. O que o futuro nos reserva? As próximas décadas prometem uma revolução, impulsionada por avanços científicos e uma crescente demanda por sustentabilidade e personalização. Para nós, futuros engenheiros químicos, entender essa tendência é crucial para liderar a inovação. A primeira grande fronteira é a sustentabilidade. Não se trata apenas de otimizar rotas sintéticas existentes, mas de reinventá-las sob os preceitos da química verde. Estamos falando do uso de solventes não convencionais, matérias-primas renováveis e o desenvolvimento de processos catalíticos altamente seletivos e eficientes para minimizar subprodutos e o consumo energético. A engenharia química aqui se destaca no escalonamento e na intensificação desses processos, tornando-os viáveis industrialmente. Paralelamente, a biotecnologia está redefinindo a produção de aromas. Vamos além da fermentação clássica. Pense em micro-organismos geneticamente programados para funcionarem como biofábricas customizadas, produzindo moléculas de aromas complexas, como terpenos raros, ou a vaselina, que nós vimos anteriormente, a partir de precursores simples e renováveis. A engenharia metabólica permite otimizar essas rotas biosintéticas com uma precisão sem precedentes. E a engenharia química é fundamental no projeto de bioreatores avançados e na purificação desses compostos. Outra revolução vem da inteligência artificial e da modelagem molecular computacional. Algoritmos de machine learning já estão sendo treinados para correlacionar estruturas moleculares com percepções sensoriais. Isso permitirá o design racional de novas moléculas odorantes com perfis específicos, ou até mesmo prever o perfil de aroma de misturas complexas. Para a engenharia química, isso se traduz em ferramentas poderosas para o desenvolvimento de produtos e a otimização de formulação com maior agilidade e menor custo experimental. Finalmente, vislumbramos avanços na compreensão da interação molecular com os receptores olfativos e gustativos, abrindo portas para modulação da percepção de sabor e aroma. Pense em bloqueadores de amargor ou intensificadores de doçura quimicamente desenhados. Em suma, o futuro da química de aromas e sabores é vibrante e multidisciplinar. A sinergia entre a química orgânica é fundamental. A biotecnologia avançada, a inteligência artificial e a engenharia de processos será a chave para criar soluções inovadoras, sustentáveis e personalizadas, um campo fértil para a atuação do engenheiro químico. Obrigado.